Pedro lança luz sobre o mistério. Temos outra passagem nas epístolas de Pedro que lançam mais luz sobre o mistério que estamos estudando em 1 Pedro 3, 17 a 20 e 4, de 3 a 6. Estou me referindo a 2 Pedro 2, de 1 a 10, que diz o seguinte: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado, a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno tártaro, os entregou a abismos, cadeias de trevas, reservando-os para juízo e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, e especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. A passagem informa que surgirão mestres nocivos que até negarão Jesus e o seu senhorio. Virão com eles as concupiscências permitidas ao excesso e à cobiça. Mas embora os falsos mestres neguem o julgamento e não reconheçam Deus como Deus da justiça, logo serão condenados. Assim será, porque se Deus não poupou os anjos, quanto menos poupará os homens. Se ele não poupou o mundo antigo, mas exterminou os pecadores e salvou apenas Noé e mais 7 pessoas, e se ele destruiu Sodoma e Gomorra e livrou Ló da destruição, então é evidente que Deus sabe lançar ira sobre os ímpios e preservar do julgamento os santos. Esse é o sentido da passagem. Vamos agora examiná-la mais detalhadamente. Temos aqui a mesma ligação entre os anjos e o mundo nos dias de Noé. Vejamos então se a passagem refere-se aos mesmos indivíduos que as outras duas já estudadas. 1 Pedro 3, 17 a 20 e 4, de 3 a 6. Verificamos em 1 Pedro 4, de 3 a 6, que os espíritos que estavam mortos e na prisão eram mais do que homens, portanto eram anjos. Aqui, na passagem em estudo, há certos seres descritos expressamente pelo termo anjos. Ressaltemos novamente a precisão da Escritura. Embora a frase "os anjos que pecaram" em 2 Pedro 2,4 dê a entender que o lançamento em prisão e em cadeias foi aplicado igualmente a todos os anjos que se rebelaram contra Deus, não é o que a passagem em estudo está afirmando. Ela declara que esse tratamento afetou apenas anjos que pecaram, sem o artigo "os". Vimos anteriormente que esses anjos foram desobedientes, em 1 Pedro 3, 20. Aqui fala que eles são pecadores, pecaram, 2 Pedro 2, 4. Na passagem anterior, os transgressores estavam em prisão e aguardavam o tempo quando Cristo julgará, 1 Pedro 3, 19 e 20. Aqui os transgressores estão na mesma condição. Deus
precipitando-os no inferno tártaro, os entregou a abismos, cadeias de trevas, reservando-os para juízo. 2 Pedro 2:4. Assim, a posição presente e a expectativa futura desses últimos são as mesmas. O Tártaro é uma parte do Hades, um lugar dos mortos. É aparentemente o mesmo que abismo para o qual Cristo desceu, conforme Romanos 10:7 e Salmo 88:6. Portanto, os mesmos indivíduos são mencionados em ambas as passagens das cartas de Pedro. Judas lança luz sobre o mistério. A epístola de Judas é tão semelhante à segunda epístola de Pedro, que também nos dará esclarecimentos sobre os anjos. Leiamos o trecho a seguir, que fala sobre os mesmos anjos. Exorto-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, nota 6, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas 3 ao 7b. O sentido essencial da passagem é: batalhem pela fé. Há homens ímpios que, aproveitando-se da manifestação da misericórdia e longanimidade de Deus no Evangelho, introduziram-se para serem libertinos e negarem que Deus os punirá. Mas lembrem-se de que Deus puniu até o seu próprio povo que ele tirou do Egito, quando pecaram contra ele no deserto. Assim também puniu os anjos de Sodoma e Gomorra. Assim ele também punirá esses homens ímpios. Aqui o pecado dos anjos e a devida punição são, como no caso anterior, os principais pontos de debate, mas novas informações foram acrescentadas. O pecado dos anjos foi que, sendo anjos, não os anjos, eles não guardaram seu principado ou governo. Nota número 7, Judas 6. Deus designou certas regiões como o domínio dos anjos, para alguns um reino, como vemos em Daniel 10:13, o príncipe do reino da Pérsia, para outros o fogo, outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Apocalipse 14:18. As águas, o anjo das águas, Apocalipse 16:5, e assim por diante. Esses anjos então abandonaram o posto de autoridade que Deus lhes designara. O pecado dos anjos também foi que eles abandonaram definitivamente ou completamente a sua própria habitação. Judas 6. Para cada classe de seres, Deus designou uma habitação adequada. Para os pássaros o ar, para os peixes o mar, para o homem a terra, restringindo cada um à sua respectiva habitação e não permitindo que vagueiem em outros mundos, ainda que os vejam. Para os anjos, o céu é a esfera apropriada, habitual. Os anjos dos céus. Mateus 24:36, 18:10, 22:30. Mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Salmo 115:16. Os anjos em questão deixaram terminantemente e para sempre o céu que Deus lhes designara como habitação, para viverem como homens na terra.
Os anjos foram punidos por causa desses pecados. Tendo em vista que viveram como homens, eles são julgados como homens. Foram exterminados pelo dilúvio e, morrendo, passaram a cumprir a punição. Judas descreve a posição atual e o destino futuro desses anjos. Eles estão na escuridão, presos com correntes eternas e reservados para o juízo do grande dia. Judas 6. Em seguida, Judas associa esses anjos com Sodoma e Gomorra e acrescenta novas características ao pecado que cometeram, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, 2, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição, conforme Judas 7. O pecado dos anjos foi então semelhante ao de Sodoma, a saber, fornicação desenfreada e união com seres de outra ordem. Nota 6. Principado. Em grego, a palavra arqué nunca significa estado original. Nota 7. A mesma palavra grega arqué encontra-se em Efésios 1:21, principado, e em 1 Coríntios 15:24, império. Mais esclarecimentos. Encontramos por 2 vezes a história desses anjos associada aos dias de Noé. Voltemos à passagem que fala daquele tempo para que extraiamos novos esclarecimentos. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, de 1 a 3. A quem se refere os filhos de Deus? Leiamos Jó 38, 4a, e o 6 e o 7. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Aqui a referência deve ser aos anjos, pois naquele tempo somente eles existiam para alegrarem-se pelos fundamentos do mundo. O mesmo ocorre em Jó 1, de 6 a 7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó 2, 1 e 2. Satanás, ao que parece, deixou a terra e, portanto, estava no céu. Desse modo, temos a mais perfeita prova confirmatória. A descrição no Novo Testamento leva-nos a crer na queda dos anjos nos dias de Noé, e até o Antigo Testamento por si só mostra a mesma coisa. O Antigo Testamento também apresenta os pecados dos anjos, ou seja, eles se entregaram à licenciosidade desenfreada. Eles tomaram para si mulheres, não contentes com uma, conforme atribuído ao homem, as que entre todas mais lhes agradaram. Gênesis 6:2. O Senhor reconhece que outra natureza, além da humana, caiu. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, ou seja, uma criatura caída. Gênesis 6:3. Os anjos constituindo a segunda natureza caída. A concupiscência, o conceito vão de alcançar a felicidade de uma forma não determinada por Deus, e o descontentamento com o posto que lhes foi designado arruinou os anjos, que então caíram. Como consequência, nasceram gigantes, homens de altura enorme e força extraordinária. Seu conhecimento superior e poder exercido na ganância encheram o mundo de violência e matança. Aí veio o dilúvio, uma digressão.
vou me desviar do assunto em questão por um momento para fazer algumas considerações sobre a insuficiência da interpretação comum adotada à passagem a fim de acabar com um mistério, por, digamos, a maioria dos filhos de Deus, entende-se a descendência do piedoso Sete, por filhas dos homens, a ímpia descendência, ou melhor, as ímpias filhas, do ímpio Caim. Desse modo, supõe-se que todos os filhos de Sete casaram-se com as mulheres ímpias da família de Caim. Mas como toda a descendência de Sete poderia ser piedosa e ao mesmo tempo casar-se com as mulheres ímpias da família de Caim, não havia filhas na linhagem de Sete? Havia. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. E assim aconteceu com Cainã e os outros patriarcas, conforme Gênesis 5, 7 e 10. As filhas de Sete de Cainã e dos outros patriarcas não eram filhas dos homens? Não havia homens na linhagem de Caim? Todos esses filhos de Deus eram santos e ainda assim pereceram em seus pecados no dilúvio? Como fica então a perseverança final dos santos? A interpretação comum contradiz o teor evidente da Escritura. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome de Jeová. Gênesis 4, 26. Quem são os homens aqui mencionados? São os homens da descendência de Sete ou da descendência de Caim? Não podem ser da descendência de Caim, porque toda ela é supostamente ímpia. Então, segundo a hipótese, tem de ser da descendência de Sete, embora fosse muito melhor entender que são da descendência dos homens em geral. Interpretação falsa e inconsistente. Voltemos então para Gênesis 6:1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. E agora, quem são os homens citados? Os homens, na passagem anterior, segundo a interpretação comum, são os homens da descendência de Sete. Por conseguinte, os homens, nesta passagem, são os descendentes da linhagem do ímpio Caim? Eis o ponto que marca a inconsistência da dita interpretação. Em ambas as passagens, a palavra homens indica os homens em geral, e assim a expressão filhos de Deus deve transmitir a ideia não de uma classe particular entre os homens, pois todos os homens estão incluídos na palavra homens, mas de uma classe distinta de homens. Os homens só são chamados de filhos de Deus após a dispensação do Evangelho, da qual o título é característico, conforme 1 João 3:1. Filhos dos homens é a expressão paralela, conforme Salmos 4:2, 12:1, 14:2, 33:13. A filhas dos homens e significa a espécie humana em geral, não os descendentes de uma linhagem ímpia. Portanto, a expressão filhas dos homens significa o sexo feminino. O que mostra de forma especial a falsidade da interpretação é que após o dilúvio, a distinção da descendência de Sete e da descendência de Caim desaparece e somente a descendência de Noé povoou o mundo. O texto bíblico também diz que depois do dilúvio ocorreu a mesma conjunção entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, conforme Gênesis 6:4. Além do mais, isso admitiria uma hereditariedade de santidade na descendência de Sete, o que é contrário à doutrina da eleição pela graça. Contradiz a declaração inspirada de que toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. Doutrina da queda dos anjos. A própria doutrina da queda dos anjos fornece muita luz esclarecedora sobre certas passagens bíblicas. Esclarece textos de Provérbios que chamam a atenção ao perigo da sedução das mulheres.
para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Nota número 8. Provérbios 2, 16 e 18. Porque a mulher alheia a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, Sheol, e desce para as câmaras da morte. Provérbios 7, 26 e 27. Eles, os faltos de senso, porém, não sabem que ali estão os mortos. Nota número 9. Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno, Sheol. Provérbios 9, 18. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos, nota número 10, repousará. Provérbios 21, 16. Notas. Nota número 8, reino das sombras da morte, em hebraico Refaim, literalmente curadores, isto é, gigantes. Nota número 9, mortos. Em hebraico Refaim, literalmente curadores, isto é, gigantes curadores. Nota 10, veja a nota número 9. E explica Jó 26, 5 e 6, que diz: os mortos refaíns tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno Sheol está nu perante ele, e não há coberta para a perdição, Abadom. Elucida a passagem misteriosa de que deve a mulher ter autoridade sobre, nota número 11, a cabeça por causa dos anjos. As mulheres devem cobrir a cabeça em memória da queda dos anjos que cobiçaram a beleza das mulheres e em consideração da presença de anjos durante as assembleias cristãs. 1 Coríntios 11, 10. A força da palavra é que, mesmo indo contra a ordem do seu marido ou dos ministros da igreja, para ela descobrir a cabeça, a mulher tem o direito de mantê-la coberta. Nota número 11. Não é poder ou autoridade, sobre no sentido de ter contato com, mas poder ou autoridade, sobre no sentido de cobrir, como vemos em Marcos 6, 7, Lucas 9, 1, 19 e 17 e Romanos 9, 21. Expõe o que o Salmo 88 diz sobre o Messias, quando afirma que após a morte ele foi colocado em trevas e nas profundezas mais escuras. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, Refaíns? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos, Abadom? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Salmo 88, de 4 a 12. Talvez seja correto dizer que o Salvador não poderia ter estado no abismo entre os espíritos em questão, porque ele prometeu ao ladrão que estaria com ele naquele dia no paraíso, o qual, por óbvio, não é um lugar de punição. É bem verdade, mas houve tempo suficiente para Cristo estar em ambos os lugares naquele dia. Considerando que ele morreu às 3 horas da tarde, restavam ainda 3 horas para o dia acabar. Em parte desse tempo ele poderia ter estado na prisão dos espíritos desobedientes e na parte final no paraíso. Mais ainda, até que o corpo do Salvador fosse retirado da cruz, ele estava sob maldição, conforme em Gálatas 3,13. Será surpreendente encontrá-lo no abismo?
conforme Romanos 10:7. Ao entardecer, o seu corpo foi descido da cruz e levado a um sepulcro que havia no jardim. Apropriadamente, o seu lugar de permanência temporária foi o paraíso. A doutrina da queda dos anjos também torna compreensível o seguinte trecho do Salmo 107. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. E então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Salmo 107, de 10 a 14. Explana 1 Timóteo 3,16, dizendo como Jesus, sendo justificado como espírito desencarnado, foi visto por anjos. Aclara uma inconsistência que muitos cristãos sustentam imperceptivelmente. Eles imaginam que Satanás e seus anjos estão acorrentados no inferno e mesmo assim estão circulando por toda parte da terra, tentando e destruindo os homens. Como podem as duas interpretações estarem certas? Satanás pode estar preso e solto ao mesmo tempo? As prisões e correntes de Deus são tão práticas, a ponto de enquanto Satanás está na prisão, ele pode tirar as correntes e sair da cela quando desejar? Os estabelecimentos prisionais e os carcereiros de Deus são mais fracos que os dos homens? Os cristãos adotaram tacitamente a interpretação dessas coisas pelo livro Paraíso Perdido de John Milton e não da Santa Escritura. Porém, na Bíblia não existe tal inconsistência. Ela nunca descreve que Satanás e seus anjos estão agora no inferno. Fala que ele é o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, conforme Efésios 2:2, que ele e seus espíritos malignos estão nas regiões celestes, conforme Efésios 6:12, que ele deixou a terra e subiu às regiões celestes para acusar Jó, conforme Jó, capítulo 1, versos 6 e 7, que ele esteve ou estará nas regiões celestes para acusar os santos dia e noite diante de Deus, conforme Apocalipse 12:10, que ele é como leão que ruge, vagueando tão solto quanto o rei dos animais, 1 Pedro 5:8, ele será lançado do céu para a terra pouco tempo antes do aparecimento de Cristo, quando então soará o aviso do terrível estado da terra por causa da ira de Satanás. Apocalipse 12:12 e 13. Só depois de Jesus aparecer e derrotar os exércitos levantados pelos cooperadores satânicos, o falso Cristo e o falso profeta, é que Satanás será lançado no abismo. E quando for lançado, ele somente sairá do abismo após cumprirem-se 1000 anos. Outra classe de anjos, cujo pecado, punição e destino são bem diferentes, são os indivíduos que Deus tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, conforme Judas 7. O pecado de Satanás consistiu em entrar no corpo da serpente, tentar o homem a desconfiar de Deus, esperar enganar e arruinar Eva e Adão, e talvez escapar da percepção de Deus. A partir daquele dia, depois de Deus tê-lo sentenciado à maldição, ele tem prosseguido em sua ocupação de malícia, esforçando-se em frustrar os planos do Altíssimo para o bem do homem. O pecado dessa classe de anjos é bem diferente. Seu pecado, como vimos, foi abandonar o posto e a habitação que Deus lhes designara, ceder à luxúria e participar na violência e corrupção do homem no dilúvio. Eles não desejavam, até onde sabemos, colocar o homem contra Deus, mas apenas satisfazer a si mesmos. Caíram muito tempo após a queda de Satanás, talvez 2000 anos depois. Embora Jeová pronunciou que colocaria inimizade entre Satanás e a mulher, aqui houve amor entre os anjos e as filhas dos homens. Gênesis 6:2. A punição.
A punição das duas classes de anjos é bem distinta no tocante ao tempo e característica. O tempo da punição. Os anjos a quem Cristo pregou achavam-se na terra como homens, quando, a despeito da sua força gigantesca, foram apanhados pelo dilúvio e pereceram. Mas o que aconteceu com eles na morte? Duas passagens que estamos estudando dizem que Deus A. lançou-os no Tártaro, 2 Pedro 2,4, B. guardou-os em algemas eternas, C. sob trevas, D. até o juízo do grande dia, Judas 6. A punição começou no dilúvio e continuará sem interrupção, até que Cristo e os santos os julguem, mas Satanás e seus anjos não foram afetados pelo dilúvio. Muito tempo depois, encontramo-lo acusando Jó. Um dos seus espíritos perturbou Saul e outro tentou Davi a fazer o recenseamento de Israel. A punição de Satanás ainda não começou. Ele sequer sofreu interferência em suas atividades. Vemos seu poder na tentação de Jesus, quando ele se gaba, sem ser contestado pelo Salvador, de ser o Senhor do mundo e dar seus domínios e poder a quem ele quiser. A punição de Satanás só iniciará no último dia, que é o tempo em que a pena dos anjos, que estão no Tártaro, termina. Hoje, eles suportam aflições, enquanto Satanás está livre e desimpedido. Eles serão libertos quando Satanás for finalmente e para sempre lançado no lago de fogo, pois o fogo está preparado somente para Satanás, quando os homens que serão julgados por Cristo no início do milênio são lançados nele. A característica da punição. A punição dessa classe de anjos é, quanto à característica, ser colocado na posição de criminosos em trevas, inatividade, degradação, confinamento, em vez da primazia, luz, liberdade e governo que outrora desfrutaram. Antes habitavam no mais alto céu. Agora, o seu lugar é a profundeza mais extrema e recôndita da terra. Mas observe que eles não estão no fogo, como está escrito a respeito dos habitantes de Sodoma e Gomorra, em Judas 7. Na segunda vinda do Senhor, eles serão julgados em corpos de homens, visto que voluntariamente os tomaram, assim como Satanás foi julgado no corpo da serpente. O destino. Quanto ao destino dos anjos no Tártaro, eles já foram restaurados à santidade, e um dia serão restaurados à felicidade, ao passo que Satanás não terá nenhum desses destinos. Essa mesma explicação não sustenta a doutrina romanista do purgatório. A pregação e a libertação mencionadas não eram para homens, mas para anjos. 1 Pedro 3,19. Isso só poderia ocorrer uma vez, porque aconteceu na morte de Cristo, e ele não pode mais morrer. 1 Pedro 3,18. A misericórdia demonstrada na pregação de Cristo não foi para os que já estavam condenados ao fogo, mas somente para os que estão presos em trevas e algemas. A luz que esse assunto lança sobre o tema da redenção humana. 4 encarnações. A Escritura menciona 4 encarnações que apresentarei em ordem cronológica. A primeira encarnação é de Satanás na serpente, para tentar e destruir os homens. A tentativa do mal teve sucesso tremendo em introduzir o dano e o sofrimento, mas trouxe maldição sobre seu autor, embora sua punição ainda não tenha, estritamente falando, começado. Foi necessária a encarnação de Jesus para desfazer os resultados deploráveis. A segunda encarnação é a dos anjos que caíram nos dias de Noé. Eles encarnaram-se para satisfação própria, dessa forma desagradando a Deus, e introduziram ou aumentaram a violência entre os homens e amontoaram punição sobre suas cabeças. A terceira encarnação é a de Jesus, a qual ele assumiu não para a satisfação própria, mas para a glória de Deus, e perseverou em sua obra, mesmo que houvesse todo tipo de sofrimento à frente.
Pela sua encarnação, não veio o mal para o homem, mas a redenção do homem e do animal. Satanás encarnou-se como animal para arruinar o homem. Jesus encarnou-se como homem para salvar o homem e também o animal. É bonito ver que o amor de Deus pelo homem é tão grande que assim que os anjos colocaram-se no lugar do homem, a misericórdia que ele designara para os pecadores da raça de Adão foi por misericórdia especial estendida para os anjos. Os anjos caídos, que nunca se encarnaram na natureza humana, não receberam a oferta de misericórdia. Mas os anjos caídos, que são julgados pelo mesmo julgamento que Deus julga a humanidade, tiveram permissão pela morte de Jesus de ouvir o perdão. Ele pregou o evangelho até os mortos, as boas novas de perdão pelo seu sangue, e parece que eles o receberam com alegria e serão por fim salvos e soltos no julgamento do grande dia. Em Judas 7. Jesus é para eles o que ele é para todos os outros, o ponto decisivo para a vida ou para a morte. Isso nos lembra, como já indicado, a história de José. Quando ele foi lançado na prisão, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do rei do Egito são postos sob custódia, ou seja, em prisão. Nota número 12. Para um, José prenuncia restauração ao posto que mantinha, e para o outro, punição final e destruidora. Assim, Jesus é a base de condenação para uma classe de anjos, porque eles tentaram a ele e seus discípulos, a saber, Judas para traí-lo, Pedro para negá-lo e todos para abandoná-lo. Mas a outra classe de anjos será restaurada na mesma grande festa que sela a ruína dos outros, o dia do Senhor. A quarta encarnação é a do Anticristo, que, sendo agora um espírito entre os perdidos no fogo do Hades, sobe para habitar no corpo de um homem e destrói, sob o pretexto de ser o verdadeiro Cristo e o verdadeiro Deus, as almas daqueles que Deus entregou para crerem em sua mentira. Apocalipse 13:17. A vinda de Jesus está estreitamente relacionada às três outras encarnações. Pela encarnação de Jesus e sua vinda outra vez, os frutos da encarnação de Satanás são desfeitos. A encarnação, morte e segunda vinda de Jesus são os meios de restauração para os anjos arruinados, e a manifestação de Jesus em glória é o meio de destruição do domínio do Anticristo. Nota número 12. A Septuaginta usa em Gênesis 43 a mesma palavra grega que Pedro usou em 1 Pedro 3:19, pulaké, que significa vigilância, guarda, prisão. Conclusão. Para concluir, darei uma breve visão relacionada com as conclusões que chegamos. Os indivíduos a quem Jesus pregou eram determinados anjos que acharam que seriam mais felizes se vivessem na terra, e vieram e habitaram como homens que abandonaram o posto e a natureza que Deus lhes dera. Pelo dilúvio, esses anjos foram exterminados da face da terra, e depois da morte a punição deles começou. No interior profundo da terra, chamado Tártaro, eles sofrem a pena da prisão em trevas e algemas. O estado de impenitência e sofrimento desesperador desses anjos continuou até Jesus morrer. Em sua morte, ele foi como espírito desencarnado ao lugar das almas dos mortos e entrou no lugar em que os referidos anjos estavam presos para lhes anunciar o perdão. Eles receberam a notícia com alegria. Agora estão perdoados por Deus e têm vida para com Deus, embora o aprisionamento ainda continue para eles.